Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-governador do Ceará projetou um segundo turno entre ele e Lula no ano que vem, mas disse que se ficar de fora, vai para Paris mais uma vez. É isso, Vini? Vai, e dessa vez vai com convicção. Segundo Ciro Gomes, ele que foi muito criticado daquela vez no segundo turno de 2018, quando, no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, ele pegou as malinhas dele e foi para Paris. O PT estava esperando o apoio do Ciro, ele se mandou daqui, né, Paulo Matias? Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa entrevista, então, que ele deu para o jornal O Globo, né, dizendo que já se definiu realmente agora politicamente como centro-esquerda, algo que ele não conseguiu encontrar quando ele estava ali no PSDB por causa do Fernando Henrique Cardoso, depois no PSB por causa do Eduardo Campos e agora no PDT, que tem a educação como preocupação central, ele está encontrando o conforto dele. E aí quando perguntado, Paulo, sobre a diferença entre a eleição de 2018 e a de 2022, que vai acontecer, olha só o que ele respondeu, nós já temos a arte aqui na nossa tela, ele diz o seguinte, ó: a de 2022 será mais reflexiva do que passional. O predominante em 2018 foi o antipetismo irracional. Quem interpretou de forma mais tosca conseguiu se eleger. Agora não. O predominante vai ser a busca por soluções práticas e concretas. Antes era a política contra a não política. Agora a experiência terá mais relevância. Antes havia moralismo por conta do escândalo moral do PT. Agora é mais a questão econômica, emprego. E aí ele também falou sobre a volta do Lula ao cenário eleitoral e também essa possível polarização, né, Paulo Matias, dele com o Bolsonaro e se isso prejudica as intenções dele, as pretensões à presidência. Ele diz o seguinte, ó: não sei quem será o próximo presidente, mas estou seguro de que não vai ser Bolsonaro. Isso tem importância grande porque descomprime o eleitor. Parte do eleitorado vota no PT porque não quer Bolsonaro, ou no Bolsonaro porque não quer o PT. À medida em que Bolsonaro passe a aparecer como derrotado nas pesquisas, as outras pessoas vão tentar outra via. Acho que teve um certo integrante aqui no Morning que levantou essa bola, hein? Mas enfim, trabalho por um cenário realista, no qual Lula e eu estaremos no segundo turno, o que ofereceria ao povo um debate de alto nível. E ainda admito a possibilidade de que Bolsonaro sequer esteja na disputa. Então, Paulo Matias, olha só, ele não se imagina num segundo turno com o Bolsonaro, se imagina com o Lula sendo essa terceira via, sendo sonho essa dele, alternativa. Ou seja, ele acredita que se ele aparecer nas pesquisas vencendo o Lula no segundo turno, e como o Bolsonaro aparece perdendo, ele teria uma migração de eleitorado a favor dele para que ele pudesse vencer a eleição. Aí ele também fala, Paulo Matias, sobre esse manifesto que a gente discutiu muito aqui já no Morning Show, do manifesto dos presidenciáveis. Você lembra, né? Mandetta, Huck, Amoedo, Eduardo Leite, Dória, enfim. Mas depois de tudo aquilo, ele não acredita que há uma conciliação possível entre esses nomes. Ele diz o seguinte, ó: o ideal seria que todo mundo que acha que o lulopetismo e o bolsonarismo não prestam ao país fizesse enorme esforço de unificação para dar ao povo uma via alternativa concreta e produtiva que diminuísse o nível de ódio e paixão. Mas realisticamente não é possível. O centro do colapso está na economia, emprego, dívida pública, sistema tributário. E há um conjunto de respostas diferentes nas cabeças das pessoas que foram citadas. Mas demos um sinal de que somos capazes de, apesar das diferenças, achar um ponto em comum: a defesa da democracia. Aí ele diz que de todos esses possíveis presidenciáveis, ele só conversou com Mandetta, que foi até quem armou todo esse manifesto, que em cima da mesa havia essa situação toda do Bolsonaro, então havia dar um sinal de comprometimento com a democracia e que ele até pretende propor aí, assim que houver uma maturidade, uma conversa com o PSDB, que hoje, segundo ele, tem um problema interno, que é essa disputa entre Dória e Eduardo Leite, e com o Eduardo Leite seria até um pouco mais difícil de dialogar, de compor. Agora você sabe, Paulo Matias, que há um movimento no PSDB agora já para colocar
é Tarso Gereissati na disputa de Tarso Gereissati tem quantos 2022, por causa da experiência dele. Já é alguém bastante velho já Mas é mais que o Lula? na política, Eu né? acho que não. Duas vezes. Enfim, não sei se é mais velho Tem algumas pontes de safena. Ele tem Do que- 72 anos. do que É, o porque Lula. ele infartou muito. Isso. E aí, por falar sobre o Lula, e aí na relação entre os dois, ele diz o seguinte nessa entrevista, ó, quando o Lula entra na disputa, faz tremer tudo que está posto. Essa é a característica dele. Tenho afeto por ele, mas não admiração, porque ele não tem nenhum tipo de escrúpulo ou limite. Olha o afeto do Ciro Gomes Muito. pelo carinho Lula. especial. É um carinho. Afeto, né? Aí ele fala, ó, então ele promete ao Boulos que apoiará o governo de São Paulo, mas mantém o Haddad. Em Pernambuco fizeram tudo para derrotar o filho do Eduardo Campos no ano passado, mas agora Lula foi para lá e disse que sempre foi amigo de infância do PSB. Oferece o posto de vice ao PSB e ao mesmo tempo ao Josué Gomes. E aí, Paulo Matias, ele fala até que teve uma conversa com o Lula depois que o Lula saiu da prisão, mas depois disso nem por telefone, até porque as militâncias dele e do Lula também estavam em bastante confronto, mas ele disse que o Lula virou uma pessoa que o que diz de manhã já não serve mais à tarde, está tomado pelo ódio, tudo que domina Lula hoje é a vontade de se vingar. Lula tem cinismo, a gente faz monitoramento da rede, eles continuam atacando a mim e a outras pessoas na blogosfera. Lula dá ordem, eles fazem. Se existe gabinete do ódio com Bolsonaro, com o PT é igualzinho, todo o afeto e carinho de Ciro Gomes. Também tem um gabinete. O gabinete do ódio petista que, inclusive, Foi Paulo, original, né? Os Mavis começaram no PT. que inclusive ele fala, Joel, que o Lula petista fanático não apoiará ele, apoiará o Bolsonaro. Vai. Nossa. Apoiará o delícia, Bolsonaro. né? E aí, Paulo, essa questão... Tá leve, a delícia tá hoje. muito Tá Isso é grande. demência, achar que Demência. petista vai apoiar o Bolsonaro. É essa questão de Paris, né? Calma, Olha. Adriles, calma, Fica calma. Respira, calma. Vai lá, Aí a Vini. questão de Paris, né? Então, 2018, segundo o Ciro fica de fora mais uma vez do segundo turno, dá Haddad e Bolsonaro. O que ele faz? Em vez de ficar aqui apoiando o Haddad e o PT, como o partido de esquerda esperava, pegou as malas dele, foi para Paris e todo mundo ficou muito chateado, muito incomodado por causa disso, porque tava todo mundo esperando ver o Ciro lá no palanque com o Haddad apoiando. Ele vai de novo. Tal. E aí foi perguntado na entrevista se ele se arrepende disso. E ele disse, pelo contrário, eu faria hoje com muito mais convicção. Em 2018 fiz com grande angústia. Aquela eleição já estava perdida. Mesmo somando meus votos com o do Haddad, não alcançaríamos Bolsonaro. Lula mentiu para o povo dizendo que era candidato quando todos sabiam que não seria. Manipulou até 22 dias antes da eleição, deixando parte da população excitada. Agora, você sabe que nós estamos em pandemia, não dá para ir para Paris, né, Paulo Matias? Tá Aí ele fechado, falou assim, né? ó, como os brasileiros não podem viajar para a França, nesse caso eu vou para Tonga da Mironga do Cabuletê.